galerinha firmando os passos, estou aqui para contar mais uma história que tem na Bíblia para vocês. Olha só, hoje a nossa história fala sobre um rei. Eita, quanto rei tem na Bíblia, não é? Mas esse rei, ele foi um rei incrível. Ele começou a ser rei apenas com 8 anos de idade. Já pensaram nisso? Uma criança sendo rei? Imagina aí, ele só poderia governar se fosse com a ajuda do próprio Deus, não é verdade? Mas esse rei, ele sempre deu ouvidos aos que os mais velhos falavam. Com o passar do tempo, quando ele foi crescendo, ele foi observando que a casa do Senhor, o templo, estava sendo esquecido e que muitas coisas tinham sido colocadas lá dentro que não agradavam a Deus. As pessoas estavam fazendo qualquer coisa lá no templo, deixando ele uma bagunça. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês que pode lembrar um pouquinho isso. Estava tão bagunçado que o rei, vou mostrar aqui, tá? O rei Josias, eu não tinha dito o nome dele ainda, né? Mas o nome dele é Josias. O rei Josias, que é esse aqui, ó. Ele chamou alguns homens e pediu que eles fossem arrumar o templo. Então, o rei Josias pediu que eles fizessem isso, porque ele já tinha arrecadado uma quantidade de dinheiro que dava para comprar muitas coisas para que pudesse fazer a reforma. Estava tudo muito bagunçado. Vou mostrar para vocês agora. Vocês estão conseguindo ver aí? Olha que bagunça! E eles prontamente foram lá fazer essa reforma. Tiraram o que não prestava mais, colocaram as coisas nos lugares. E enquanto eles estavam lá arrumando, um homem chamado Ilquias encontrou algo muito importante para o povo que estava esquecido também. Vou mostrar para vocês. Enquanto eles estavam lá arrumando tudo, Ilquias chegou e encontrou alguma coisa. Vocês sabem o que é isso que ele está na mão? Isso mesmo, é um rolo aonde a palavra de Deus era escrita naquela época. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que eles não tinham a Bíblia do jeito que a gente tem hoje? Ele tinha encontrado um rolo. E quando ele abriu esse rolo, ele viu que tinha algo escrito lá que precisava ser levado logo para o rei. Quando ele chegou para entregar o rolo ao rei, o rei leu e o rei ficou um tanto triste com o que tinha ali. Ele não ficou nada feliz, porque ele viu que o povo que estava vivendo naquela época em que ele era rei não estava seguindo nada do que estava escrito ali. Sabe o que é que ele tinha encontrado? Ele tinha encontrado os escritos do que Deus tinha dito para Moisés. Ele tinha encontrado sobre as leis. O que agradava a Deus, o que desagradava a Deus, o que as pessoas deveriam fazer, o que as pessoas não deveriam fazer. E ele viu, o rei Josias, que o povo não estava fazendo do jeito certo. E ele ficou muito triste. Então, o rei Josias, ele decidiu fazer algo. Ele mandou juntar todas as pessoas que moravam por ali, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, todas as pessoas, para que eles pudessem ouvir o que estava escrito naquele rolo, que aquela porção era a própria palavra de Deus e que as pessoas deveriam se arrepender. Ele passou um dia inteiro lendo e as pessoas em pé não se cansaram. Olha só como ele estava aqui, ó, lendo. Vou mostrar para vocês, ó. Ele abriu o rolo e começou a ler a palavra de Deus. E o povo, ó a cara do povo. Eles também começaram a perceber que o que estava sendo lido, eles não estavam cumprindo. Crianças, quando a gente vê uma história como essa do rei Josias, que as pessoas se esqueceram do que era o certo a se fazer no templo, a gente começa a pensar que às vezes a gente também esquece, né? E isso é muito triste.
Eu também às vezes esqueço das coisas que eu leio na Bíblia. Mas quando eu esqueço ou faço algo errado, eu peço a Deus ajuda. Eu peço a Ele que Ele possa me ajudar a fazer o que é certo. E com você, criança, não vai ser diferente. Quando você fizer algo de errado, que você sabe, que você já aprendeu na palavra de Deus que aquilo é errado, você deve se arrepender. Você deve pedir perdão a Deus e deve procurar fazer o que é certo. Esquecer essas coisas que são erradas, que desagradam a Deus e voltar a fazer o que é certo, tá bom? Aprendam com a Bíblia, aprendam com as histórias que tem nela. Aprenda essa semana com o rei Josias. Outra coisa, não esqueça de decorar o nosso versículo. Ele é muito importante para que a gente sempre tenha a palavra de Deus gravada na nossa mente e nos nossos corações. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Até a próxima aula, crianças, e um beijo. Tchau!